Boa noite, amigos. Estamos abrindo o Esporte na TV desta segunda-feira. Hoje já é dia 9 de março de 2020. Impressionante como passa rápido, né? Ontem, meus parabéns atrasados aí a todas as mulheres, né, do Brasil e do planeta pelo Dia Internacional da Mulher. E continuamos, né? O mês todo aí, a semana, mês de março é o mês da mulher. Então, parabéns especial aí a todas as mulheres. Nesta noite de segunda-feira, lógico, né? A gente vai falar de gauchão, mais uma rodada aí do Campeonato Gaúcho que ocorreu no final de semana, vitórias da dupla Grenal, vitórias da dupla aqui do Vale do Sino e também, né? Vamos ter uma conversa bem legal aí, falando um pouquinho da rotina, como é que é o trabalho do agente de futebol, né? Como é que funciona essa questão de empresariar atletas, né? Organizar a carreira de um atleta desde a base até o profissional, né? Daqui a pouco buscar novos caminhos para o jogador. Tudo isso a gente vai ter esse bate-papo aí com o Rodrigo Tornin, que está ao meu lado, já vou dar uma boa noite a ele, né? Para falar um pouquinho, ele que é agente de futebol, também é advogado, e aí a gente vai conversar e desenvolver um pouquinho esse bate-papo. Mas antes, vamos falar justamente de Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho que no final de semana apresentou aí as vitórias, como eu já disse, da dupla Grenal. O Grêmio ontem lá no estádio Boca do Lobo, é o histórico Boca do Lobo, segundo informações, é o estádio em atividade mais antigo do Brasil, né? Impressionante, é a Boca do Lobo resistindo ao tempo, né, com algumas reformas ainda, aquela característica de estádio mais antigo, enfim. O Grêmio venceu a equipe do Pelotas pelo placar de 1-0, gol do PP. O Grêmio jogou com uma equipe totalmente reserva. O Renato ainda não tinha feito isso esse ano, né? Mas se explica, né? Na próxima quinta-feira tem Grenal, importantíssimo, um Grenal histórico aí pela Libertadores da América, então tanto o Grêmio como o Internacional optaram aí por jogar com as suas equipes reservas. Então, o Grêmio venceu, foi a 6 pontos na tabela de classificação do seu grupo, é líder da sua chave, né? Vai aí a passos largos rumo à semifinal do segundo turno. O Grêmio que foi finalista no primeiro, mas perdeu a final para o Caxias. E claro, né? A gente tem que lembrar, o Caxias já está na final do Campeonato Gaúcho. Se o Caxias for campeão do segundo turno, não tem final. E aí Grêmio e Internacional vão ter que brigar por essa outra vaga, e as outras equipes, obviamente, para tentar ver quem fará a grande final do Campeonato Gaúcho com o Caxias. O Grêmio venceu 1-0. Logo após, às 19 horas, né, no estádio Beira-Rio, o Internacional enfrentou a outra equipe de Pelotas, o Chavante, o Brasil de Pelotas, que até fez um enfrentamento importante ali na primeira etapa, mas no segundo tempo, o Internacional com 2 gols do Patrick, né, acabou vencendo pelo placar de 2-0 e aumentou aí também a questão da sua pontuação. O Inter que no segundo turno ele tem 4 pontos, é isso mesmo, no segundo turno ele tem 4 pontos, né? Mas na classificação geral ainda é líder da classificação geral Esporte Clube Internacional. É um pouquinho, às vezes a gente vai detalhando aí como é que é a fórmula do Campeonato Gaúcho, né? Porque como mudou o ano passado, nos outros anos a gente estava acostumado com pontos corridos, mesmo em turno único, mas esse ano, né, como o Caxias já teve a situação de, no primeiro turno, ser o campeão, no segundo turno, todos, agora é uma chave contra a outra, e aí os 2 primeiros de cada chave se classificam para uma semifinal, né, em jogo único, e depois as 2 equipes que passarem vão para a final do turno. Né, e aí também em jogo único no estádio da equipe que tiver uma melhor campanha. E aí, sim, né? Ocorrendo um campeão que não seja o Caxias, né? Pois o Caxias já é o campeão do primeiro turno. Como já disse, se ganhar o segundo, também vai garantir aí a conquista do Campeonato Gaúcho de forma definitiva, sem a necessidade da final. O campeão do segundo turno vai fazer a final aí em 2 jogos contra o Caxias. Ou seja, a gente pode ter de novo um Grêmio e Caxias na final do turno, a gente pode ter um Grenal na final do turno, a gente pode ter novamente Grenal na semifinal. Possibilidades são variadas, né? Tudo isso pode ocorrer e é lógico que a gente vai acompanhar aí os próximos capítulos do Campeonato Gaúcho para saber o que vai ocorrer aí, tanto com a dupla Grenal, mas também com a dupla do Vale dos Sinos, é isso mesmo. O Aimoré, o meu Aimoré de São Leopoldo, como eu brinco, né? O pessoal de Novo Hamburgo fica bravo, mas é o meu Aimoré fazer o quê, né? É o meu Aimoré, tantos anos lá vivendo o dia a dia do Clube Esportivo Aimoré. O Aimoré, olha, saiu do sério, hein? Fazia tempo que eu não lembrava do Aimoré fazer 5-1 fora de casa
e perante uma das maiores equipes aí deste Campeonato Gaúcho, que é o Ipiranga de Erechim, fez uma bela campanha no primeiro turno, chegou à semifinal, olha, e complicou a vida do Caxias, o Caxias foi ganhar lá 40 e tantos segundo tempo para conseguir a vaga na final contra o Grêmio, e o Aimoré, lá no Colosso da Lagoa, fez 5-1 para cima do Ipiranga de Erechim. Está muito bem encaminhada a permanência do Aimoré na primeira divisão, e mais do que isso, quem sabe com mais alguns pontos, né, uma situação que pode ocorrer ali na frente, o Aimoré belisque sim a tão sonhada vaga Série D do Campeonato Brasileiro, o Aimoré que deseja essa vaga, quer novamente, né, disputar uma competição nacional, teve ali no ano de 2019 a questão da Copa do Brasil, lá naquela primeira fase contra o Cuiabá, mas quer ter um gostinho de uma competição, né, com um grupo, enfim, viver uma competição nacional mais a fundo aí, que seria uma Série D. E o Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, grande Benhor Pereira, né? Fez o trabalho de casa, fez a missão, primeiro passo foi dado aí para a escapada da gola, venceu a equipe do Esportivo no estádio do Vale aqui em Novo Hamburgo pelo placar de 2-1 e também, né, começa, quem sabe, a tirar o pé do atoleiro aí o Novo Hamburgo, estava numa situação bem complicada, não havia vencido ainda no Campeonato Gaúcho, pois bem, ontem venceu e começa a pontuar aí pelo menos para tentar escapar, né, dessa zona perigosa aí, a zona do rebaixamento. Essa é a situação principal, né, tanto de dupla Grenal como de dupla aqui do Vale dos Sinos. Importante, né? Os 4 venceram, então está todo mundo bem aqui pela região metropolitana, está todo mundo feliz. Mas, quinta-feira, meus amigos, quinta-feira, 21h30, Arena do Grêmio. Olha, já recebi hoje informações que só tem ingresso ainda de camarote. A previsão é de mais de 50 mil pessoas na Arena na próxima quinta-feira à noite, 21h30. A torcida do Grêmio mobilizada. Os ingressos que foram destinados à torcida do Internacional também já foram esgotados. Ou seja, é um grande jogo, é um jogo histórico para a dupla Grenal. Vamos lembrar, será o primeiro Grenal por uma Taça Libertadores da América, ainda na fase de grupos, né? Tudo bem, quem perder ainda pode se recuperar, pode se classificar, ok. Mas vai ficar marcado na história, vai ser o primeiro Grenal na fase de grupos de uma Libertadores, enfim, numa Libertadores da América. E aí, claro, né, tá quase, o pessoal tá brincando, só vai faltar uma taça para o pessoal levantar e comemorar a equipe que vencer. Mas tudo isso é na quinta-feira, lógico, né, fica o desejo aqui de um grande jogo, um grande espetáculo e mais do que isso, né, que as duas torcidas, né, convivam em paz, independente de quem vencer, se houver empate, não importa, que tenham né, paz dentro do estádio, fora do estádio, saibam vivenciar esse momento histórico aqui para o futebol gaúcho. Certo? A gente deu uma passada geral aqui rapidinho em tudo que envolve dupla Grenal e também as equipes do Vale dos Sinos, porque eu quero começar a conversar um pouquinho, né, também sobre como é ser um agente de futebol, né, um empresário de futebol, como se popularizou falar, né, como é que é essa situação de pegar o garoto lá na base, prospectar um garoto que daqui a pouco tem um futuro, chegar com ele e ir conduzindo a sua carreira até ele chegar a uma equipe profissional, ter um destaque, né? Ou daqui a pouco alguns garotos que se perdem pelo meio do caminho. Como é que se trabalha isso? Pois bem, está ao meu lado esquerdo aqui o Rodrigo Tornin, a quem eu dou uma boa noite, Rodrigo. E queria começar por aí, falando contigo sobre essa situação. Como é que é ser um agente de futebol e o porquê que você, né, que já foi atleta profissional, resolveu investir nesse caminho? Boa noite. Vamos fazer assim, Rodrigo, vamos fazer um intervalinho rápido, o pessoal da técnica organizar a questão do microfone e a gente volta depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Vamos lá então, vamos para o intervalo e já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. Sim. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí.
Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança. Voltando então com o Esporte na TV desta segunda-feira, né, 9 de março, agora 19 horas e 44 minutos e meio. Estamos ao vivo, né, na noite da segunda-feira. Estamos falando no primeiro bloco com o Rodrigo Tornin, ele que é agente de futebol. Esse agora está ok o teu microfone, mas antes, Rodrigo, agora eu vou te pedir licença. Vou dar uma boa noite, né, ao Elias Valauer, ele que também aí atua no meio do futebol, é um intermediário do futebol, é isso mesmo? É como o pessoal da produção me colocou aqui, ô Elias, boa noite. Boa noite, Jair, boa noite, Rodrigo, né? Sim, a nomenclatura que se dá hoje é de intermediário CBF, né? Então, antigamente nós tínhamos ali o agente FIFA, então para atuar na área poderia ser um agente FIFA, que a FIFA credenciava, embora fizesse uma prova aqui em cada confederação, no Brasil, em Portugal, cada lugar tinha sua prova, mas era um credenciamento através da FIFA, né? E na época poderia atuar tanto agente FIFA como advogado, como parente próximo, né? Então, em 2015 a FIFA destituiu isso, ela queria se ver livre dessa incumbência e criou uma modalidade chamada intermediário, na qual cada confederação que daí ficava responsável por seus intermediários, né? Então, a gente tinha o intermediário CBF, na qual eu fui um dos primeiros a me credenciar, até no número 6 é o meu, né? Um dos primeiros mesmo. E a partir daí a gente começou a trabalhar e o que aconteceu é que a FIFA entendeu que essa atitude que ela teve não foi a mais correta, né? Devido a muitos conflitos que acabou acontecendo, né? Imagina, eu tinha um agente brasileiro com um atleta uruguaio numa transação entre Tailândia e Japão, e daí dava o conflito, não sabia se onde ir atrás para se resolver. Então a FIFA já identificou já desde o final do ano passado, na última reunião que eles tiveram, que vamos voltar a ser agente FIFA, né? Ainda não se sabe quando que vai voltar isso aí, como vai ser, se vai ter uma prova, né? Mas esse início do ano a gente já teve algumas mudanças de sistema. Está sendo feito um recredenciamento de todos os agentes, né, todos os intermediários. Então, o que eu acredito que vai acontecer é que a gente vai voltar a ser agente FIFA, né, porém, cada confederação é que vai ficar responsável pelo credenciamento desses agentes. Correto. Tá? Então, mais ou menos é assim que funciona. Tá? Rodrigo, vamos agora com o microfone ok, né? Queria que tu desse uma repassada no que tu falaste ali no primeiro bloco. Como é que é também para ti essa questão de ser agente de futebol, né? Tu que és advogado também da área desportiva, então tu se preparou para ser um agente de futebol? Bom, eu fui atleta profissional durante 10 anos, né? Então, pós-carreira me formei em Direito, então fiz meu trabalho de conclusão em cima da Lei Pelé, procurei me preparar, né? Já buscando atuar nessa área de agente, né? Que é a nomenclatura hoje que a gente não é a correta, é de intermediária, mas é que a gente pleiteia, né? Muito em virtude, porque a intermediação ela fica muito restrita a só intermediar o negócio. Rodrigo, acho que a gente tem algumas fotos, né, do tuas, hein, enfim. O Felipe pode me confirmar, hein? Acho que ali, pode seguir. Podemos ir falando enquanto está passando as fotos, né? Então, a gente comecei a fazer esse trabalho, né?
mais a nível profissional, né? Tem os atletas aí profissionais, o qual eu represento, né, em vários clubes aí do Rio Grande do Sul, do Brasil. E nos últimos 2 anos em específico, comecei a dar uma ênfase maior nas categorias de base, né? Comecei a captar jogadores aqui, meu foco é maior aqui na região metropolitana, né? E a gente faz um trabalho de encaminhar para o clube, dar toda assistência, enfim, fazer todo o acompanhamento, né? Tomada de decisões, elaborar um contrato bem feito. Mas tu também trabalha trabalhar o com atletas marketing. profissionais, né? Sim. Não só das categorias de base. Exatamente. Trabalho com vários atletas a nível profissional também. Inclusive o meu goleiro da Aimoré lá, né? O Luiz Cetim, que na verdade agora ele fez uma artroscopia, né? Isso, Tá retornando exatamente. essa semana terá com bola com o grupo, né? O próprio Luiz Eduardo, zagueiro do Esportivo. Tem o Gersimar, o volante capitão do Cianorte. O Jean Costa, lateral direito, que está na Avenida, o Café na Inter Santa Maria, né, entre outros. E como é que funciona? E aí é uma pergunta para os dois. Acho que o Elias é mais voltado para as categorias de base, é isso? Ou ao contrário? Agora, não, nós, os em dois, geral. eu acho que nós estamos mais no profissional geral. agora, né? Mas, Nós enfim, temos alguns na base. Como é que funciona para vocês esses contatos com os clubes, né? Daqui a pouco, que nem o Rodrigo, claro, foi atleta, enfim, mas poxa, eu tenho o jogador tal, ou é o técnico, um dirigente de um clube X lá que procura vocês, olha, eu estou precisando de um zagueiro, né? Quero um zagueiro rompedor lá e tal. Sim. Tu tem lá, né, entre os teus jogadores que são agenciados por ti, ou é parte do empresário ir atrás do clube, enfim, como é que funciona essa situação? Acontece das duas formas, tá? Muitas vezes o clube, né, Vem atrás de você. Vai atrás da gente para ver uma necessidade, entendeu? Tanto do profissional como da base, né? Mais do profissional até, né? A gente tem umas fotos do Elias aí também, né, Felipe? E também tem muitas vezes a gente já tem que ir atrás, né? Então acontece a foto que eu tenho ali, o Eric E o Yarla, né? Yarla e o Caico, acontece muito dos clubes vir atrás, né? Então tem as necessidades pra gente, e a gente vai atrás daí do que eles estão precisando, entendeu? Então, às vezes o atleta pode ser nosso, né? Ou às vezes a gente vai de parceiro. Então não tem como a gente fazer negócio sozinho, entendeu? Rodrigo, a gente está sempre em contato. Fazendo essa tabelinha. Nos encontramos nos jogos direto também, né? E daí tem necessidade, é um jogador que tem uma característica que um parceiro tem. Então a gente vai lá e indica para o parceiro, claro. né? Assim como ao contrário também acontece. E tem que existir essa parceria mesmo, né, Rodrigo? Porque ninguém trabalha sozinho. Então, daqui a pouco, o atleta que tu não tem entre os teus agenciados, mas o Elias tem, ou outro agente. Enfim. Exatamente. Às vezes o clube busca um perfil de atleta que eu não tenho, mas o Elias tem. E a gente procura fazer essa parceria, né? Sempre ajudando o clube, né? Hoje o clube tem um analista de desempenho que não tinha antigamente, que eles já têm uma lista assim, das preferências que eles têm nas contratações. Mas muitas vezes eles não conseguem contratar essas preferências que ele tem em cada posição, que os clubes têm. Então eles acabam buscando, né? Uma parceria junto com os intermediários, né? Justamente para poder suprir essa carência que eles têm no elenco, né? E Felipe, a gente tem um vídeo, né? Com um resumo aí do que é o mercado da bola, enfim, justamente falando desse assunto. Todos os anos, os jogadores de futebol do clube disputam os serviços dos melhores jogadores. O futebol é um mercado global e os principais jogadores mudam de time constantemente. O inglês David Beckham, por exemplo, jogou em clubes de Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Itália e França ao longo de sua carreira. Jogadores profissionais normalmente assinam contratos com clubes por um período fixo de até 5 anos. Se o atleta se transferir antes do compromisso expirar, o novo clube paga uma compensação ou multa anterior, isso conhecido como taxa de transferência. Durante o processo de transferência, o jogador, seu empresário, o clube e todos os seus advogados devem discutir um novo contrato. Isso inclui detalhes de salários e bônus. Os jogadores também são submetidos a exames médicos para verificar se estão aptos a jogar ou algum problema que possa resultar em futuras lesões. Do
do que seria o mercado da bola, como é que é essa atuação dos agentes de futebol. E um caso, bem rapidinho, eu sei que a gente já está encaminhando o final do programa, mas que está em evidência hoje é o caso do Ferreirinha, né? O Ferreira, jogador do Grêmio, que está em litígio com o Grêmio, enfim. Já ocorreu com vocês alguma situação assim, de uma situação que tiveram que entrar em confronto com o clube, que é o clube que tem o contrato com o atleta? Olha, eu até hoje não tive a oportunidade de entrar em confronto, né? Eu até dei uma analisada no processo ali, eu vi que e cada um tá defendendo o seu lado. Normal, né? Então, sem fazer juízo de valor, né? Mas eu digo assim, contigo não aconteceu, Elias. Não aconteceu. E contigo, Rodrigo? Comigo também não. Eu não tive agora... nenhum litígio com esse tipo de questões. Né? Quando tem a situação de o jogador X lá, né, e tem contrato até o final do ano, mas chega o clube Y e quer contratá-lo, mas daí, claro, tem a questão do contrato a ser cumprido, mas daí tem um valor a ser negociado. Essas negociações são muito complicadas, né? São complicadas, porque tem vezes que o atleta não está sendo muito bem aproveitado, né? E quando vê que tem o interesse de um outro clube, daí cresce o olho. Sim, né? sim. Então, com 6 meses, ele já pode assinar um pré-contrato, né? Mas é sempre assim, sabe? Às vezes não está com o interesse, né, dele, quer liberar, mas daí quando vê, tem... Se alguém quer, é a grama do vizinho, né? Daí cresce daí pode ser... Tem que ou esperar o contrato findar, né? Ou tentar pagar alguma multa. Sim, pagar a multa. Rodrigo, para a gente encerrar, o pessoal já me fez sinal lá. Daqui a pouco, algum dirigente, enfim, algum clube que queira entrar em contato contigo, que ainda não tem esse contato, como é que faz para ter esse contato? Ou até jogadores, né, que queiram conversar contigo, enfim. Eu tenho meu Instagram ali, que hoje em dia o pessoal usa bastante as redes sociais, né? Que é o Digão Tornin ali, @, né? Vamos lá, @? Digão Tornin. Correto. Já acha fácil no Instagram. E o meu telefone, não sei se dá para deixar também, né? Pode, contigo, né? 51 é o código, né? 992-444753, mas a maioria dos dirigentes aí já tem o meu contato, né? Mas é isso aí. Tá certo. E tu, Felipe? Elias, como é que o Felipe tá fazendo sinal lá? Tá acabando já, né? O meu é Valauer AE, de Valauer Assessoria Esportiva, né? Pode ir no Instagram, acho que é mais com fácil. 2 L's, né? Isso, Valauer com W e 2 L's, né? Inclusive, também eu ministro cursos na área de intermediação. Olha. Tá? Esse fim de semana eu vou estar em Porto Alegre, fim de semana passado eu estive em São Paulo. Esse ano eu vou ter em Florianópolis, dia 21, e Recife, dia 28. Agenda cheia. Falando da profissão de agente, dos regulamentos, né? Valauer AE, o Instagram, que é Valauer Assessoria Esportiva. E tem meu site também, que é Valauer Assessoria Esportiva. O pessoal pode acessar lá. Pode acessar, tem meu contato, né? E meu nome é Elias Valauer, também tem meu contato tanto no Instagram como no Facebook. Né? Maravilha. Elias, valeu pela participação. Obrigado. Desculpa ser tudo muito corrido, né? Que passa muito rápido, mas valeu aí. Eu acho que deu para dar uma resumida em tudo como é que é essa atuação de vocês. Sim, tá bom. Rodrigo, da mesma forma, obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. E vamos marcar para uma próxima com mais tempo alguém, né? Com certeza. Tá certo e tal. A gente está chegando ao final do programa, mas o pessoal pode acessar, né, as redes sociais, o @esporte sem o E, né, esporte _ na TV, @esporte _ na TV, sem o E, para mandar qual o placar do Grenal. É de hoje às 21h30 até amanhã, até a quinta-feira, 21h, está valendo. Então, o pessoal manda aí. Quem acertar vai concorrer a um brinde que será sorteado na sexta-feira. Certo? Não perca o programa de amanhã, então. Valeu, meus amigos. Até a próxima.